Dobin desculpa e tem que parar. Tamba domine, laia te ona. Halo kane, hamonu matambene. Haulaya força, pode continuar. Você conhece o Timor-Leste? Bem, a República Democrática de Timor-Leste, ou somente Timor-Leste se você for mais íntimo, é um país que fica em uma ilha no Sudeste Asiático, a ilha de Timor. Timor-Leste é um pouquinho menor que o Brasil, tem 15 mil quilômetros quadrados. Para fins de comparação, é do tamanho aproximado da cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e 3 mil quilômetros quadrados é mais ou menos a área destruída pela lama da barragem de Samarco. 1.066.582 é a quantidade de habitantes segundo o último censo do país em 2011. Para fins também de comparação, 12,18 milhões é a população de São Paulo e 9 milhões foi quanto Flávio Bolsonaro gastou em 19 imóveis. Dili, sua capital, é onde se concentra o maior número de pessoas, pois é onde estão as principais escolas, o principal hospital e os principais comércios, logo a maioria dos empregos. Já fora da capital é onde funciona a agricultura, uma das bases econômicas do país juntamente com o petróleo. Apesar dos portugueses já terem passado por Timor em 1512, a chegada oficial foi somente em 1515. Os europeus buscavam pelo sândalo, uma árvore originária da Índia, assim como mel, cera e outros produtos, trazendo sempre muito amor e cultura. Foram os portugueses que inseriram a escrita naquela sociedade que até então tinha apenas uma tradição oral. Foi nesse momento que a língua portuguesa já começou a ser inserida no contexto de Timor-Leste. Nos anos seguintes, Timor passou a ser visitada regularmente pelos navios portugueses, virando parada obrigatória na rota de comércio europeia de sândalo até a China. Apesar dos portugueses não possuírem um posto oficial na ilha, ao contrário do que se imagina, não foram os interesses econômicos que fizeram os primeiros portugueses fixarem residência em Timor-Leste, mas sim os motivos religiosos. Em 1556, chegou a Timor-Leste o primeiro missionário português, Frei Antônio Taveira. Sua missão era simples: trazer os ensinamentos do cristianismo aos povos nativos e converter e batizar o maior número de pessoas possível. Logo depois, outros missionários chegaram e a catolização se expandiu não somente para outras partes de Timor, como também para ilhas vizinhas. Os séculos seguintes foram marcados por muitos confrontos e guerras movidos por motivos econômicos e políticos, principalmente pelos holandeses e desentendimentos com os governantes de Malaca. Em 1974 aconteceu a Revolução dos Cravos, que foi o movimento que acabou com o regime salazarista em Portugal. Logo surgiram os principais partidos políticos de Timor, sendo eles a UDT, União Democrática Timorense, a Fretilin, Frente Revolucionária de Timor-Leste, e APODET, Associação Popular Democrática Timorense. As duas primeiras, UDT e Fretilin, defendiam a independência do país, enquanto a última, APODET, tinha uma postura diferente e defendia a junção dos territórios com a Indonésia. Em 1975, há uma guerra civil pelo controle do território timorense, que acaba pela vitória do partido Fretilin. No Timor-Leste, podemos dizer que encontramos o povo em armas. Segundo a Fretilin, são cerca de 80 mil homens, 5 mil do exército e 75 mil das milícias populares. São combatentes que, quando interrogados sobre as razões que os levam a lutar com a Fretilin, nos falam sempre da independência. A Fretilin é um movimento comunista, é uma frente de patriotas que lutam pela independência. Que tipo de sociedade quer a Fretilin construir no Timor-Leste? A Fretilin é uma frente ampla que reúne todos os nacionalistas, anticolonialistas, que, portanto, tem por objetivo principal libertar o nosso povo.
portanto, como eu disse, é uma frente ampla. De maneira que neste momento, nesta fase, nós temos que, a nossa preocupação é unificar o povo, porque o colonialismo, um dos pontos principais do colonialismo é o divisionismo. E, portanto, para destruirmos o divisionismo, nós vimos necessidade de constituir, lançar à frente essa frente. Porém, nesse mesmo ano, Timor-Leste é invadido pela Indonésia. As tropas indonésias, comandadas por Suharto, que havia chegado ao poder através de um golpe militar e tinham o apoio dos Estados Unidos, acreditavam que o momento pós-guerra era a hora certa de estabelecer território e tomar as terras timorenses. O domínio indonésio durou entre 1975 e 1999, e Timor-Leste teve sua independência reconhecida pela ONU em 20 de maio de 2002. Oficialmente, Timor-Leste é considerado um país bilíngue. O país fala oficialmente o português e o tetum. Timor-Leste faz parte oficialmente da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O tetum sempre fez parte da história e da cultura do país, sendo sua língua falada muito antes dos portugueses chegarem na região. Apesar das duas línguas oficiais, tetum ainda é a língua que é falada no dia a dia, em casa, entre familiares. É em tetum que as pessoas pensam e utilizam em sua vida privada e íntima. Mas espera aí, o que é esse tal de tetum? A língua tetum, que também é chamada de teto, é uma língua austronésia, que vem do marco arquipélago entre o Sudeste Asiático, América e Oceania, e tem palavras que vêm do português e do malaio. A primeira versão do tetum, chamada de Tetum Terik, já existia antes mesmo dos portugueses chegarem com seus barquinhos e roupas coloridas na região. Com o contato da língua portuguesa, o tetum apodera-se de palavras e cria um novo idioma de contato. O português acaba levando um título de língua de trabalho, quase que como se fosse uma variante culta da língua, que é usada em contextos mais formais e educacionais. Em cargos do governo ou para ser funcionário público, é extremamente necessário o domínio completo da língua portuguesa. Cargos oficiais ainda levam em conta a segunda língua. Porém, em muitas outras empresas privadas e lugares específicos como parte da agricultura, é possível comunicar-se apenas em tetum. O fato é que quanto mais domínio da língua portuguesa, mais chances há de conseguir um emprego. Eu chamo-me Dionísio Bobo Soares, eu sou de Timor-Leste. Eu sou Ministro do Estado e Coordenador de Assuntos da Administração da Justiça e da Administração Pública. Como foi-me perguntado, onde que eu aprendi o português, eu posso dizer que sim, aprendi português logo depois da independência, em 1999. Foi um desafio muito grande por ser novo e com um conhecimento muito básico sobre a língua portuguesa, mas tentei de tal forma aprender, considerando a estrutura da língua portuguesa, que é um bocado difícil. Fiz um extra esforço para depois poder ajustar-me com o ritmo da língua e também a gramática e mais outros aspectos da língua que, graças a Deus, até hoje já posso pelo menos comunicar e trabalhar nessa língua. Espero que posso contribuir melhor para o bem de Timor-Leste e ajudar também a disseminar a língua portuguesa pelo mundo fora. Obrigado. Mas é claro que não é somente o português e o tetum que é falado em Timor-Leste. Tem mais algumas, como por exemplo o Ataurês, Baiqueiro, Becai, Bonac, Fatalu, Galoli, Abo, Idalaca, Lobaia, Macaleiro, Macassai, Mamba, Kemak, Waimoa, Noete, Medic, Kairui, Tetum Terik, Tadua, Isni, Nanae, Haezu, Haklung, Rezu, Saane, Makuma, Lolem, Adbai, Paktai, Tokunale. Porém, mesmo com tantas línguas, a educação ainda não chega para todos. Estima-se que 60% das pessoas em Timor-Leste não tenha qualquer domínio da escrita, seja ela do português, indonésio ou tetum. O tetum é uma língua um pouco difícil de se entrar em contato se você não for da região. Por exemplo, se você for agora no Google Tradutor e colocar tetum, você não vai achar tradução alguma. Por isso, aqui vai um áudio de uma timorense falando: gatos gostam de sorvete de morango com chocolate.
Bu Sasira gostahan sorvete ao sabor morango no chocolate. E para via de comparação, a mesma frase em indonésio. Kucing suka es krim rasa strawberry sama coklat. Por causa de sua história e suas invasões e dominações, o povo de Timor-Leste sofreu muito com isso, seja com suas casas, que muitas ainda trazem as cicatrizes da guerra, como na educação, que passou por diversos processos de troca de currículos. No começo, quando os primeiros missionários chegaram em Timor, não havia uma cobrança forte para que a população se comunicasse em português. Os missionários e os padres chegaram passando os valores religiosos e, aos poucos, introduzindo e ensinando a língua portuguesa para a população, adentrando e misturando-se em sua cultura. Com o passar do tempo e conforme os portugueses foram ficando em maior número na ilha, com a intenção de usufruir dos recursos naturais e explorar aquelas terras, era necessário implementar meios de educação que fossem condizentes com o modelo de educação europeu. Por isso, na época da dominação portuguesa, as escolas construídas pelos europeus eram, prioritariamente, para os próprios portugueses. Isso pois seus filhos necessitavam de uma educação à altura do que já estavam acostumados. Acontece que essas escolas eram pagas, o que por si só já excluía grande parte da população. Apenas as pessoas que tinham uma vida financeira estável e dinheiro suficiente poderiam colocar seus filhos nessas escolas portuguesas. Logo, apenas os filhos de militares, ministros e deputados tinham a oportunidade de entrar na escola e, consequentemente, aprender o português. Já após a dominação do território timorense pela Indonésia, as escolas se tornaram mais acessíveis e, ao contrário dos portugueses, pensaram em inserir os povos mais pobres que antes não tinham acesso à educação no contexto escolar. O governo insistia para que a população falasse a língua indonésia. Nesse momento da história, o indonésio já é inserido no contexto educacional, com livros, aulas e materiais com foco nesse assunto, já que o objetivo era criar um território unificado. Em 1953, apenas 8.000 estudantes frequentavam as 39 escolas primárias existentes no território. Em 1974, aqueles números cresceram para 60.000 e 456, respectivamente. Embora o ensino secundário fosse quase inexistente e a taxa de analfabetismo permanecesse acima dos 90%, uma incipiente elite timorense floresceu nos principais centros urbanos. Seu destino era geralmente o funcionalismo público, cujos quadros eram integrados por 81% dos timorenses, as Forças Armadas ou, em casos mais raros, a continuação dos estudos na metrópole. Foram 55 escolas de educação infantil e 709 para o ensino fundamental e alfabetização criadas pela Indonésia. Isso evidencia um contraste enorme quando comparamos as 47 escolas que o governo português construiu em todos os seus anos de domínio. Isso mostra a grande importância que o governo indonésio dava para a educação. Porém, isso não fez com que as pessoas aceitassem de bom grado todas as outras atrocidades da Indonésia. A dominação não foi pacífica, foi de extrema violência, com tropas militares nas ruas e a proibição de outras quaisquer línguas que não fosse o indonésio. Ainda hoje há um conflito de gerações quando se trata de linguagem em Timor-Leste. Isso, pois os mais velhos ainda preferem se comunicar em português por conta da aproximação da linguagem dos tempos de colônia portuguesa. Mas há também uma geração mais nova, que cresceu durante o regime da Indonésia e, por isso, tem mais facilidade com o indonésio. Muitos acreditam ainda que o inglês seria uma língua que abriria mais espaço entre Timor e o restante do mundo. Segundo Silva, 2005, o inglês nesse contexto poderia massacrar as línguas locais, diferente do português, que por causa do estreitamento lexical é fácil para os falantes de teto indígena. Hoje, há diversas missões voluntárias brasileiras para dar aula em português em Timor-Leste. Hoje em dia, a maioria das aulas já é ministrada em português, com livros em português, totalmente focado no ensino, diferente de como era alguns anos atrás, onde os timorenses eram obrigados a traduzir para o português em tempo real enquanto liam livros em indonésio. Timor é uma ilha, mas temos a metáfora de que o Timor é um Lafayette, mas ele é uma ilha, ele é terra. Então, a gente usa de metáfora. Bom? A gente tem aqui, ó, gato. Gato é um animal com pata, com orelha, né?
Mas no Brasil a gente fala assim, Francisco é um gato. Significa que Francisco é muito bonito. Aí Bosco olha a Meriana e fala, uma gata. Ela é muito bonita. Gato e gata. Gato e por ser toque. Gata e por ser teque e toque. Quer dizer que aqui muito bonito é toque. Que aqui chamamos metáfora. Teque e toque. Então eu consegui fazer na metáfora essa comparação, Brasil e Timor. Eu lembro